Você sabia que as proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes no nosso organismo? E que existe uma diferença significativa entre proteínas de origem animal e de origem vegetal? Cerca de 20% do nosso corpo é formado por proteínas, moléculas formadas por aminoácidos que atuam na composição das células. E elas não são importantes só para o ganho de massa muscular. Elas são essenciais para o funcionamento de todo o nosso organismo, exercendo diversas funções. Mas onde elas podem ser encontradas? Quais alimentos possuem maiores quantidades de proteínas? Quanto que eu preciso consumir de proteínas para atingir o meu objetivo? E será que a proteína animal é melhor, ou igual, ou pior que a proteína vegetal? Nós sabemos que são muitas perguntas, mas calma, a gente vai esclarecer todas essas dúvidas nesse vídeo. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, compartilhe o vídeo se você gostar e ativa o sininho, assim você vai ser sempre o primeiro a saber quando tiver um vídeo novo por aqui. Então, para começar, a gente vai falar sobre as funções que as proteínas exercem. Elas possuem 6 funções principais, começando pela função estrutural. São elas que dão firmeza aos tecidos que formam a pele, os ossos e os tendões. A principal proteína do nosso corpo é o colágeno, representando 40% de todas as proteínas do nosso organismo. Função imunológica. Elas formam os anticorpos responsáveis pela defesa do nosso organismo contra vírus e bactérias. Função hormonal. São as proteínas que regulam o índice glicêmico no nosso organismo. Função catalisadora. As proteínas, nesse caso chamadas de enzimas, aceleram as reações químicas do nosso corpo. Função contrátil. A actina e a miosina, responsáveis pela contração muscular, são formadas por proteínas. E função de transporte. A hemoglobina, por exemplo, é responsável pelo transporte de oxigênio para todo o nosso corpo. Bastante coisa, né? Então já deu para entender a importância das proteínas para o funcionamento do nosso organismo. Mas uma pergunta frequente também é qual a quantidade de proteínas que a gente deve ingerir por dia. Segundo a OMS, a quantidade indicada é de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Ou seja, se você tem 60 quilos, o indicado é o consumo de pelo menos 48 gramas. 48 gramas, viu como a gente aprendeu? Não consumir proteína suficiente pode levar a diversos problemas, como queda de cabelo, rachaduras na pele e perda de peso à medida que a massa muscular diminui. Mas onde que eu posso encontrar as proteínas necessárias para o bom funcionamento do meu organismo? Em vários alimentos. Eles podem ser de origem animal, como carnes, ovos e laticínios, ou vegetal, como castanhas, feijões e amendoim, entre outros. Você sabe mesmo a diferença entre as proteínas de origem animal e de origem vegetal? A gente vai explicar agora. As proteínas são formadas por aminoácidos, que são moléculas orgânicas que servem como unidade fundamental na formação das proteínas. Para deixar mais claro, é como se a proteína fosse um trem e os aminoácidos os vagões que formam esse trem. E da mesma forma que um trem pode ter diferentes tipos de vagões, o que faz uma proteína ser diferente da outra são justamente esses vagões, ou no caso, os aminoácidos. Existem 20 aminoácidos necessários para o crescimento e o metabolismo do ser humano. 9 deles são chamados de aminoácidos essenciais, porque não são produzidos pelo organismo e precisam ser obtidos por meio da alimentação. São eles a fenilalanina, a histidina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a treonina, o triptofano e a valina. Mas será que a proteína que eu obtenho de um bife é a mesma que eu consigo com feijão, por exemplo? Será que proteínas são proteínas, não importa a origem? Em um estudo publicado pelo Journal of Cambridge com o título Wheat or Meat, ou trigo ou carne em português, foram analisadas populações de vários países cujas dietas eram vegetarianas ou baseadas em vegetais e com pouca ingestão de carne. Segundo o estudo, a proteína vegetal difere da animal pelo conteúdo não completo de aminoácidos, pela digestibilidade e por outros componentes próprios dos vegetais que diminuem a capacidade de absorção dos seus nutrientes. Apesar disso, o estudo também chegou à conclusão de que as populações em geral apresentavam índices de nutrição muito semelhantes aos das populações que consumiam carne, o que sugere que uma dieta sem carne não é necessariamente uma dieta incompleta. Com certeza, os vegetarianos já estão cansados de ouvir algo do tipo, mas você é vegetariano e as proteínas? Mesmo que um vegetal individualmente, como um brócolis, por exemplo, não tenha todos os aminoácidos essenciais, com uma dieta balanceada e rica em outros tipos de vegetais, é possível sim suprir a quantidade de proteínas necessárias para o bom funcionamento do corpo. Basta prestar atenção e se alimentar com consciência e conhecimento, consumindo uma quantidade variada e adequada de vegetais. Isso serve para quem é vegetariano ou para quem não é vegetariano. Além disso, dietas ricas em proteínas vegetais também estão associadas a muitos benefícios para a saúde. Estudos sugerem que os vegetarianos tendem a ter um menor peso corporal, menores níveis de colesterol e níveis mais baixos de pressão arterial. Eles também têm um risco menor de derrame, câncer ou morte por doença cardíaca quando comparados aos não vegetarianos. Feijão, quinoa, lentilhas, grão de bico, amendoim, aveia e castanha são exemplos de vegetais que podem ser ricos em proteínas.
Em um artigo publicado sobre o Simpósio Internacional da Sociedade de Esporte e Nutrição em Las Vegas, os pesquisadores Jay Hoffman e Michael Falvo argumentam com razão que somente as proteínas de origem animal são completas, ou seja, podem conter todos os aminoácidos essenciais. Mas cuidado, o consumo de altas quantidades de proteína animal pode causar doenças sérias como aumento do colesterol, doenças cardiovasculares, excreção de cálcio e alguns problemas renais. Então é importante ter consciência disso. Não precisa ser vegetariano, mas se você come carne demais, talvez seja importante maneirar na dose. No fim das contas, independente das suas escolhas pessoais, o mais importante é ter conhecimento e comer quantidades equilibradas de todos os tipos de nutrientes. Não adianta fugir. Essa é a melhor maneira de obter a nutrição que o seu corpo precisa. E aí, Legião, gostaram do vídeo? Então comenta aqui embaixo quais alimentos proteicos que você gosta de comer. E não esquece de compartilhar esse vídeo com amigos ou amigas que você acha que vão gostar dessa informação. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e estimula a gente a fazer cada vez mais vídeos para vocês. Forte abraço e até a próxima!